Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e nesta aula nós faremos alguns exercícios com referência à aula anterior de agente da passiva. Se você não assistiu ao vídeo, eu recomendo que você o faça. Se quiser continuar conosco a partir dos exercícios, também você será muito bem-vindo. Então, já pegue o seu material e vamos começar as nossas análises para essa aula de hoje. Até breve. Bom, pessoal, começando aqui então as nossas análises. Vocês se lembram muito bem da última aula em que nós havíamos te mostrado como fazer a transformação. Então, vamos rapidamente aqui fazer alguns comentários. O sujeito aqui da voz ativa, ele passa a ser o agente da voz passiva. O objeto direto da voz ativa, ele passa a ser o sujeito da voz passiva. O verbo da voz ativa, que no caso seria o verbo transitivo direto, ele assume uma forma lá na voz passiva no particípio passado, com a terminação ado, ido, lembra-se? E o particípio desse verbo, ele vem precedido de um verbo auxiliar, ok? Geralmente é o verbo ser, conjugado no mesmo tempo do verbo original. Então, por exemplo, se aqui em cima é provocam, o verbo ser precisa acompanhar o mesmo tempo verbal da oração na voz ativa. Não se esqueça disso. E o verbo passivo, que no caso aqui são, ele vai entrar em concordância com o sujeito da voz passiva. Isso tudo nós te falamos na última aula. Ok, pessoal. Agora vamos fazer aqui os exercícios da aula de hoje. Nesta questão, você recebe aqui uma informação. A é a adjunta adverbial e o B é o agente da voz passiva. Então, no caso, o código precisa ser aqui colocado dentro dos parênteses para que você veja se realmente o que está em negrito é o adjunto adverbial ou é o agente da voz passiva. Para que você conheça como funciona bem o agente da passiva. O adjunto adverbial já foi ensinado em uma aula anterior, ok? Se você precisar rever, por favor, busque aqui no canal a aula de adjunto adverbial. Veja bem agora a questão número 1. Vamos lá? A vida política do país é dominada pela camorra de São Paulo e de Minas Gerais. Nosso querido Érico Veríssimo. Bom, para então já começarmos aqui, o que nós precisamos fazer? Vamos pensar? Pela camorra de São Paulo e Minas Gerais, seria o adjunto adverbial ou agente da voz passiva, pessoal? Vamos ver? Pensa um pouquinho. A resposta é a letra? Com certeza, a letra B, não é? Por quê? Eles é que dominam. Então, a camorra de São Paulo e Minas é que dominam. Eles são os agentes dominadores da vida política. Veja bem a crítica aqui do Érico Veríssimo, não é? Vamos agora ver a número 2. As leis eram feitas pelos representantes de acordo com os interesses da classe dominante. De novo, nosso Érico Veríssimo aqui. Olha essa informação então. As leis eram feitas pelos representantes. Quer dizer que pelos representantes poderia ser o adjunto adverbial e também poderia ser um agente da passiva. O que ele é aqui nesse caso? Pense um pouquinho, vamos lá. A resposta é a letra? Letra B, de novo. Ele é o adjunto adverbial. Por quê? Porque os representantes é que são os autores dessas leis. Veja bem como funciona a nossa língua portuguesa, né? Agora vamos mais um? Olha esse, muito simples, hein? Pelas 3 janelas abertas, penetrava a serenidade da noite quente. Essa de Queiroz, olha aqui, ó, um autor realista, não é? Português. E o que ele quis dizer com essa informação? Pelas 3 janelas abertas. Nós não temos nenhum agente aqui. A informação aqui é uma informação circunstancial, que seria um adjunto adverbial de lugar. Veja bem, então, você deve ter pensado, nossa, todos começam por preposição. Então, não é por isso é que eu vou dizer que todo termo na voz passiva que começa com pelo ou pela, eu vou tratar como se fosse um agente da passiva. Nós precisamos pensar, ok, pessoal? Então, fica a dica aí para vocês não se confundirem. Vamos continuar aqui agora com os nossos próximos exercícios.
Veja agora aqui mais um pouquinho desse treino. Nós sabemos, novamente, que aqui você tem dois códigos. O código A, que é o adjunto adverbial, e o código B, que é o agente da voz passiva. Sabendo disso, o que eu gostaria que você fizesse? Lesse e aqui chegasse à sua conclusão. Então vamos lá. Começamos. A número 1. Devemos negociar com liberdade. Olha só. Mas jamais negociar a liberdade. John Kennedy. Ok. Sabemos o seguinte. Com liberdade, é um adjunto adverbial ou é um agente da voz passiva? Vamos pensar. Essa foi muito fácil, não é? É um adjunto adverbial. Quer dizer, de modo como? Com liberdade. Perceba bem. Não é? Nós não temos nenhum agente aqui. Agora, hoje em dia, o espaço sideral é vasculhado por poderosos telescópios eletrônicos. Muito bem. Nesse caso, por poderosos telescópios eletrônicos, ele é considerado como se fosse um agente, isso, um agente da voz passiva. Ok, pessoal? Por quê? Porque é o telescópio que vasculha o espaço sideral. Ele é o autor dessa ação. Aprendeu? Agora, perceba bem o 3 e o 4. E agora, veja a diferença. Vamos lá. As cidades ribeirinhas foram inundadas pelo Rio Paraná. Muito bem. E vamos ler a quarta questão para você ver a diferença. O escoamento de grãos é feito, sobretudo, pelo Rio Paraná. Se pensarmos bem, pelo Rio Paraná está idêntico no 3 e no 4, mas as conclusões não podem ser feitas assim. Ok? Porque está escrito identicamente, não necessariamente exercem a mesma função sintática. Então, aqui no caso, o que você tem? Vamos falar da número 3. As cidades ribeirinhas foram inundadas pelo Rio Paraná. Então, o Rio Paraná é o autor dessa inundação, neste caso, com certeza, ele é o adjunto, perdão, neste caso, com certeza, ele é o agente da voz passiva, ele é o autor da ação de inundar o Rio Paraná. Mas agora, na número 4, olha só, o escoamento de grãos é feito, sobretudo, pelo Rio Paraná. O Rio Paraná não é o agente da ação. O Rio Paraná é o local em que esses grãos são levados. Perceba bem que aqui ele é adjunto adverbial. Viu só? Aprendeu? Que fique claro para nós, então. Muito aqui explicadinho, não é? Vamos fazer mais um, então, para você treinar cada vez mais, hein? Não percamos tempo aqui. Vamos lá. Nas provas em geral, você vai achar esse tipo de questão aqui, esse tipo de situação. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Veja bem como está escrito aqui esse enunciado. Olha só, da Folha de São Paulo. Ele disse: 600 milhões de dólares foram desviados em esquema de corrupção. Muito bem. O que você precisa entender? Vamos lá. De qual recurso sintático o órgão da imprensa se valeu para não identificar os responsáveis pela corrupção? Olha que pergunta excelente. Por quê? Análise sintática é isso, é entendimento do texto, é entendimento da leitura. Então, o jornal, ele não se comprometeu. Ele simplesmente te informou que houve desvios. E você sabe o valor, são 600 milhões. Mas uma coisa que não te foi informada. Você percebeu? Então, no caso agora, faça a leitura das questões, pare um pouco o vídeo e me fale qual resposta você marcou. Vamos ver qual resposta você marcou? Eu já te trago a resposta. Paradinha agora e faça o exercício. Bom, já que você resolveu o exercício, a resposta só pode ser a letra, com certeza, a letra D. Por quê? Houve o apagamento do agente da voz passiva. Foi isso que nós te explicamos no início dessa aula, que esse agente é um termo acessório. E quando você não o coloca, você não fala quem é o autor. Porque seria muito complicado aqui para o jornal acusar quem foi o dono, o responsável por esse desvio, não é verdade? Então, a maioria das questões que não usam o agente da passiva, agora você sabe o porquê eles não colocaram. Ficou claro para você? Então, veja mais um modelo agora, que é uma prova clássica de qualquer situação que nós vamos encontrar. Então, veja bem, olha aqui, vamos ler comigo. Os conflitos étnicos
mataram quase 200 chineses só no mês de julho. O que você precisa agora prestar atenção? Você percebeu as alternativas? Ele quer que você faça o seguinte: de acordo com a norma padrão, passando-se a frase para a voz passiva analítica, a forma verbal correspondente será como? Então, clássico. O que é que nós te ensinamos na aula teórica? Quando você leu os conflitos étnicos, seria o sujeito. E aqui você falou mataram. Então, o verbo está no passado. A lei diz que quando é voz passiva analítica, você precisa de ter um verbo ser no mesmo tempo, não é, do verbo da voz ativa, que no caso está no pretérito. E ainda mataram, olha lá, ó, pretérito perfeito. Ok, meu querido? E qual seria a sua resposta, então? Veja bem aqui as 5 alternativas e vamos ver a resposta. Ok? Confira agora. Com certeza foram mortos. É isso, olha lá, o verbo batendo com o tempo verbal da oração original. E o verbo matar foi para o particípio passado, mortos. Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido. Então agora, vamos para a sequência. Vamos agora ler mais um exercício muito simples, mas também muito importante. Compare agora comigo esses 2 trechos aqui apresentados. Veja o trecho número 1. No momento, minha casa está em verdadeira desordem. Paredes estão sendo derrubadas, o madeiramento sendo removido, os fios elétricos estão sendo trocados e o encanamento sendo substituído. Muito bem. Vamos falar agora com a versão número 2. Um verdadeiro exército de obreiros está ocupando a minha casa. Os pedreiros estão derrubando as paredes, o carpinteiro removendo o madeiramento e o eletricista está trocando os fios. O encanador substituindo o encanamento. Bom, como se pode notar aqui, o trecho 1 dá mais destaque às ocorrências dentro de uma casa e o 2 dá destaque aos atores responsáveis por essas ocorrências. Eu gostaria que agora você pegasse seu lápis, seu caderno, e me dissesse o seguinte: explique o mecanismo gramatical que produziu essa diferença nesses 2 textos. Como é que isso aconteceu? Agora pare o vídeo, responda e confira a resposta na sequência. Faça isso. Bom, agora que você já fez, vamos conferir. Todos nós sabemos que no trecho número 1, os verbos indicadores de ação estão na voz passiva com o apagamento do agente. Por isso, não houve foco em autores. Justamente, nós tiramos o agente, a voz passiva foi colocada, os fatos foram todos narrados. Agora, no trecho número 2, os mesmos verbos ocorreram na voz ativa. E aí, claro, o sujeito, ele é o responsável por essas ações. Então, por isso é que ali foi dado foco em cima dos autores, dos executores das ações apresentadas. Era isso que essa questão trabalhava com vocês. Vamos para o próximo. Vamos agora verificar aqui mais um exercício conosco. Veja bem, há uma manchete apresentada aqui nessa versão dizendo o seguinte: polícia mata vítima de assalto por engano. Veja bem, a questão agora apresentada é a seguinte. Vamos ler e vamos chegar a algumas conclusões. Número 1. Em voz passiva analítica, nós teríamos o seguinte: por engano, vítima é morta por polícia. O termo polícia exerceria a função sintática de agente da voz passiva. Quem pratica ação nesse tipo de estrutura? Olha, isso está perfeitamente correto. Por quê? Nós sabemos muito bem que a polícia aqui é o autor da ação de matar as vítimas. Mas na voz passiva ela continua sendo autora. Só que aqui a questão ficou muito clara. Ele disse que é o agente da voz passiva. Então, a número 1, nós teremos que concordar. Ok? Vamos agora verificar aqui a questão número 2. Ele disse assim: a expressão por engano exerce função de adjunto adverbial. Sim, concordamos.
Por quê? É uma circunstância para a morte. Matou por engano. Mas veja bem agora o que o professor dessa questão fez aqui. Ele disse: liga-se sintaticamente a assalto. Não. Não se liga a assalto. Assalto é o substantivo. Então você disse vítima de assalto. Você pode até pensar que seria um assalto por engano, olha ali. Nós podemos até pensar por isso. Só que aqui ele disse o seguinte: e semanticamente compromete a polícia. Bom, não compromete a polícia, porque aqui no caso, olha lá, matou vítima de assalto por engano. Então, não dá para você pensar dessa maneira e afirmar que por engano está ligado em assalto e isso comprometeu a polícia. Essa informação está completamente equivocada. Agora, que é adjunto adverbial, nós sabemos muito bem que é. Então, cuidado, porque aqui fica uma dica. Às vezes o aluno já lê a primeira parte, desconsidera a segunda e marca isso como correto. Você vai receber aqui uma resposta errada. Cuidado, viu, pessoal? E agora a terceira e última versão, vamos ver muito bem como funciona. A voz ativa empregada na manchete destaca semanticamente a polícia, com certeza absoluta. Esse fato de abrirmos a questão falando sobre a polícia é o sujeito agente de uma ação aqui que nós temos na voz ativa. Agora, se a manchete estivesse em voz passiva analítica, a ênfase seria para a vítima. Olha só. Que exerceria o papel de sujeito. Sim, porque você já tinha até falado na questão número 1, vítima é morta. Olha isso. Todas as vezes é isso. Não é porque o sujeito não é agente que ele não é o foco, que ele não é o alvo do assunto tratado em questão. Então, nós sabemos muito bem que nós teremos duas respostas corretas, que seria apenas a letra A. É isso daí. Tudo bem? Acompanhou? Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. E para mais exercícios, nós postaremos aí nos links das descrições. Então, aproveite, vá até o link, baixe os exercícios e boa aula de agente da passiva para você. Muito obrigado pela sua atenção. Até logo, pessoal. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.